A Federação Brasileira dos Administradores Hospitalares promove hoje uma conversa aqui, um debate sobre um tema carbono zero na saúde. E para isso, temos aqui conosco o Vital de Oliveira Ribeiro. Ele é arquiteto, ele é membro da Organização Internacional de Saúde Seidano, coordenador da Rede Global de Hospitais Verdes e Saudáveis, promove aí todos os anos um encontro importantíssimo, que é uma reunião que discute os hospitais saudáveis. Ele trabalha na Secretaria da Saúde, no Centro de Vigilância Sanitária. Então, enfim, muito afeto e muito presente com esse tema vital. E também prazer de estar aqui com a gente o Gonçalo Vecina Neto, médico sanitarista, né, presente em várias discussões sobre temas relacionados à saúde pública. Ele é médico, professor da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, membro do Conselho Nacional de Gestão em Saúde da Federação Brasileira, da FBH, e ex-presidente da Anvisa e ex-CEO do Hospital Sírio-Libanês. Vamos começar aqui falando com... Acho que o Vital começa aqui. Ademar, e você? Eu me apresentar aqui. Ademar Dizioli Fernandes, sou arquiteto, também estou na área da saúde pública há 35 anos, trabalhei aí com obras, projetos, planejamento de edifícios de saúde, professor universitário, né, dou aula numa universidade aqui em São Paulo, e atualmente estou coordenando um programa do Banco Interamericano de Desenvolvimento no município de São Bernardo do Campo. Então, e o mais importante aqui é que nós três, eu, Gonçalo e Vital, somos companheiros dessa jornada de saúde pública há muitos anos, então, bastante à vontade para falar sobre esse tema. Eu queria convidar que o Vital começasse, fizesse a introdução, né, desse tema que a gente vai levar hoje, carbono zero na saúde, e logo em seguida o professor Gonçalo também fala, e eu faço aqui algumas inserções, como a gente disse aqui anteriormente, talvez algumas provocações para animar o nosso debate de um tema que é sério, né? Um tema seríssimo, um tema bastante contemporâneo no mundo, né? Não só na cidade, no estado de São Paulo, mas no mundo. Com a palavra aí, Vital, você pode, acho que, começar. Obrigado, Ademar. É um prazer estar aqui em excelente companhia, estar falando no evento da Federação Brasileira de Administradores, que é uma entidade aí que vem promovendo esses debates há longo tempo e que presta um grande serviço para o setor saúde no Brasil. A coragem de propor o tema saúde carbono zero na saúde é essencial nesse momento, e então tem que aproveitar essa oportunidade de passar alguns recados, promover aí algumas reflexões, sem o que é bastante complicado pensar, já é complicado pensar o futuro hoje, né? O futuro da saúde, o futuro da economia, a política e etc. Então, a questão climática se une a tantas crises que a gente vem vivendo, como essa questão da Covid. Eu vou tentar trabalhar alguns conceitos muito rapidamente. Eu nem quero falar muito, porque eu gostaria de que a gente trocasse ideias aqui. Vamos aproveitar esse nosso encontro, a oportunidade de estar junto. Mas acho que conceituar, né, porque carbono zero, a questão de mudança do clima, ela foi formando um jargão próprio, e a grande comunidade aí de cientistas, de ambientalistas, políticos, economistas que milita na questão climática vai usando esse jargão, não necessariamente todo mundo acompanha.
Carbono, emissão de carbono, gás de efeito estufa, são as causas do aquecimento global, que é um fenômeno decorrente principalmente, né, da queima de combustíveis fósseis. A gente tem uma série de fontes de gases de efeito estufa no planeta e alguns gases, como metano, você sabe, metano é tudo que é decomposição, então a própria criação de animais para alimento, a agricultura, fertilizantes, são grandes emissores. Mas o grosso disso é esse processo que é a cara do nosso tempo, da nossa civilização moderna, que foi a descoberta do petróleo, inicialmente do carvão, depois carvão mais petróleo. Você tira carbono, né? Porque o petróleo é formado por florestas há milhões de anos que ficaram soterradas, sob pressão, formou esse ícone da civilização moderna, né? O chamado combustível fóssil, que de moderno não tem nada, né? O próprio nome diz, é fóssil, né? Uma ideia antiga. Em cima disso, nós construímos uma civilização inteira, né? Um bem-estar, uma produção imensa de bens, de conforto, de oportunidades para o desenvolvimento da raça humana que não tem precedente na história. Eu digo a história, a gente pode falar ali desde que o macaco desceu da árvore. Para enxergar isso claramente, né, a temperatura do planeta vem aumentando exatamente na mesma proporção que o consumo de petróleo aumentou no mundo, o consumo de combustíveis fósseis. E esse é o momento que nós vivemos. Como é uma curva exponencial, 200 anos aí de queima de combustível, desde a Revolução Industrial, nos trouxe até aqui. E os próximos 50 anos, 30 anos, vão ser decisivos no que vai ser o futuro da raça humana no planeta. Eu estou nessa área, estou na área de meio ambiente aí há uns 30 e tantos anos, mas de uns 15, 20 anos para cá, a gente vem falando de mudança climática e eu já fui, assim, objeto de gozação, né? Por ser catastrofista, por pintar cenários dramáticos. Hoje ninguém discute mais esses cenários, né? Hoje está muito claro que a qualidade de vida, a questão de todas as conquistas, a Organização Mundial da Saúde alerta que se a gente não tiver sucesso nisso, nos próximos 10 anos, a gente vai ter um impacto na área de saúde pública equivalente à evolução dos últimos 50 anos na medicina, na ciência. Quer dizer, a gente vai retroceder em expectativa de vida, a gente vai retroceder nos indicadores de saúde pública, né, de uma maneira dramática. É difícil para as pessoas assimilarem, né, até porque é tudo muito rápido, então a gente não tem um intervalo de gerações para lidar com isso. A gente tem, por exemplo, aí uma meta que hoje é a meta de referência, que é 2030, para reduzir a metade as emissões de carbono no planeta. Isso choca um pouco, porque alguém se pergunta, né, mas como é que ninguém me avisou? E tem uma série de contextos dramáticos, né, como, por exemplo, o fato do Brasil ter descoberto grandes jazidas de petróleo alguns anos atrás e vai falar, olha, me desculpe, chegou atrasado na festa. A gente não vai ser um país petroleiro, porque se a gente utilizar, né, 10% das reservas de petróleo hoje no mundo, que já estão mapeadas e claramente conhecidas, se a gente utilizar 10% desse petróleo que já está ali à mão, a gente vai ter levado a temperatura do planeta para 5 graus e aí é um desastre. Para vocês terem uma ideia, os cientistas apontam um limite de 1,5 graus. 1,5 graus tendo como referência o início da Revolução Industrial, as médias de temperatura planetárias ali por 1900, que seja, quando de fato começou a decolar a temperatura média do planeta. Então, esse 1,5 graus é um marco muito importante, porque a gente já tem mais de 1 grau. Hoje, algumas regiões do Brasil já tem 3, 4 graus, mas a gente fala em temperatura média do planeta. Não estou falando em ilha de calor, nem alguns fenômenos localizados. Isso representaria, esse 1,5 graus, os problemas mais ou menos como a gente vem tendo
alguma parcela a mais de problemas da ordem de eventos extremos, né, que é a parte mais visível da mudança climática, são os furacões, a elevação do nível do oceano, por exemplo, engolindo regiões inteiras de continente. Os efeitos são sistêmicos, né? Então, essa parte que os cientistas estudam, chamados pontos de ruptura, é uma coisa dramática, né? Tem 7 ou 8 grandes temas de discussão da mudança do clima que, se você ultrapassar certos limites, né, seja o degelo polar, seja a região, por exemplo, da Sibéria, onde existe uma grande quantidade de metano embaixo do gelo, alguma coisa relacionada também à temperatura nas grandes profundidades do oceano, né, essa questão da liberação do metano preso nas fossas oceânicas, e o item mais discutido hoje, que é até que ponto a Amazônia, por exemplo, aguenta a redução, porque a Amazônia ela é, na prática, um deserto. Se você olhar o mapa do mundo, você vai ver que naquela latitude é tudo deserto. A gente está exatamente na linha, e ali existe uma Amazônia, porque tem os Andes, tem as correntes oceânicas, formou aquele fenômeno de chuvas muito intensas, que gerou uma floresta tropical úmida. A Amazônia equilibra o clima do planeta, equilibra também o clima, principalmente no Brasil, até quase a Patagônia, tem uma influência direta da floresta amazônica aqui no Sudeste, etc. Então, o que os cientistas apontam é que, a partir de uma certa porcentagem da floresta que for sendo desmatada, aquilo entra em colapso. E, entrando em colapso, a floresta simplesmente morre, porque não atrai mais chuva, né? E seca. E a floresta seca, ela vai queimar, porque ela vai queimar naturalmente. Então, esse é um dos pontos de ruptura dramáticos. Se isso acontece, para vocês terem uma ideia, assim, numa situação dessa, é situação para você ter uma desagregação total de economia, de clima, de condições de produção de alimento, de regimes de chuva a nível planetário, né? Se a floresta amazônica de fato seca e queima num intervalo de 2, 3 anos, por exemplo. Se transforma num deserto, não é nem numa savana, como se propõe numa situação que está acontecendo já atualmente, né? Seria uma situação mais dramática. Nesse contexto, o Brasil tem um papel importante por causa da sua influência no mundo, e também tem um papel importante na perspectiva interna, né? O Brasil é um país que poderia ter uma geração de renda e de bem-estar para a sua população, e que toma decisões erradas, né? Toma rumos errados. Eu não atribuiria essa decisão a essa ou aquela pessoa, mas a nossa incapacidade de estabelecer e de nos prepararmos para essa nova maneira, né, de produzir, de consumir, de estar no planeta, inclusive num novo modelo econômico. Nesse contexto, está implícito a ideia da economia de baixo carbono, né? Quer dizer, a gente, para tirar combustível fóssil de circulação, a gente tem que estar investindo pesado. Você veja como existe uma correlação muito forte na questão social, na questão da equidade, na justiça. Um termo hoje que está ganhando muito espaço é chamado justiça climática, né? É o espaço que esses países, porque aquela história que eu contei da Revolução Industrial, a gente conhece muito bem, criaram-se impérios, né? Com centro nos países colonialistas europeus que pegaram essa herança colonialista e investiram seu capital na industrialização. Depois veio as potências americanas, as potências asiáticas que se encontraram de alguma maneira, e os países do chamado Sul, né, seja o Sudeste Asiático, seja a África, seja a América Latina, e principalmente a América do Sul, ainda não se encontrou, né? Não achou seu espaço nesse universo aí de uma nova configuração geopolítica. Então, seria um momento ideal, né? Uma vez que a gente precisa redesenhar a economia mundial para abrir novas frentes, né? Tudo isso é muito baseado no uso da ciência, no uso da inovação, de novos modelos. Então, o que a gente não quer é que, diante de uma perspectiva de uma grande crise,
simplesmente se aumente a distância entre esses países, entre esses papéis reservados a cada um. Então, o Brasil poderia ser uma potência solar, né, uma potência na produção de alimentos de baixo carbono, uma potência na sua capacidade de gerar uma cultura, né, altamente capacitada para essa economia da informação, da tecnologia. E a Então, gente não está muito nesse rumo. Pois deixa eu não, só, Ademar? deixa eu só fazer aqui uma ponderação, né? Em cima do que você está falando, né? Quer dizer, a gente já sabe de algum tempo que a forma como a humanidade tem escolhido viver, né, tem nos direcionado para a catástrofe total, né? Esgotamento de recursos naturais, né? E eu acho que isso tem um impacto direto na saúde das pessoas também, né? Apesar de os dados mostrarem que as populações de países desenvolvidos estão vivendo mais, né? Agora com a questão do Covid, alguns números têm mudado, né? Eu acho que o Gonçalo depois até pode tocar nesse assunto. Mas, de qualquer forma, o bem-estar das pessoas é um direito adquirido, né? E elas não abrem mão do conforto. Então, a gente vê aí que não se consegue, por exemplo, em um país como o Brasil, você ter troca de matriz energética por uma energia limpa. Você acha que isso o que é? É uma falta de sensibilidade de governo? Porque isso podia gerar no nosso país dinheiro, recurso, podia gerar investimento, podia gerar emprego. Quer dizer, é a forma diferente de a gente pensar a utilização dos bens, né? do que a gente tem aí, e aí poder criar uma nova forma. Eu vejo, por exemplo, estava aqui já pensando, refletindo sobre essa visão que as pessoas têm de vamos usar agora carro elétrico. Então, mas isso me parece mais uma forma né, que a indústria automobilística é boazinha e, de repente, ela está pensando na questão climática, ela está pensando um pouco como é que a gente renova a nossa frota e cria aí uma mudança de veículos de combustível fóssil para combustível elétrico. É bom isso, né? Mas por que as outras coisas não acontecem juntas? Por que não se pensa no todo, né? E a gente tem visto, não sei se por coincidências, mas este ano aqui, inverno rigoroso, seca, enfim, muita coisa se queimando, né? Plantação extensiva, por exemplo, de soja. Quer dizer, no Brasil não se tem uma política inteligente, e por mais que você fale a 2030, aí faz um adia, né? A 2030 não deu, vamos para 2050, vai para 2060. Enquanto isso, a gente vai perdendo recursos naturais que não consegue mais ser reposto, né? Então, o que você acha disso? Você acha que isso aí é o quê? Uma falta de política de governo mesmo? Quer dizer, um governo que não tem uma visão de como é que o Brasil podia dar um salto de qualidade e pular essa etapa, né? Quer dizer, entrar logo no primeiro mundo na questão da sustentabilidade? Olha, Ademar, esse é um comentário que levanta bastante a bola para o Gonçalo discorrer também. Eu só vou levantar um pouco mais ainda. A fome no planeta vem aumentando nos últimos 10 anos. E o desequilíbrio entre pobres, a distância entre pobres e ricos também vem aumentando. Então, uma série de indicadores de qualidade de vida vem caindo. A gente não está numa trajetória como acontecia algumas duas décadas atrás, otimista no sentido da inclusão, da economia da base da pirâmide, daquela coisa. Havia sempre a dicotomia, né, chamadas teses malthusianas, né? Não vai ter comida para todo mundo, precisa ter controle de natalidade.
Isso se resolveu naturalmente, a questão cultural deu conta. Agora, hoje há espaço para uma concertação que vai muito além de governos ou de empresas. Você falou o exemplo do carro. A solução para o carro é o não carro, né? As principais avanços na questão do transporte coletivo ou individual não passam pelo modelo que a indústria automobilística hoje é capaz de resolver. O que está acontecendo é que o carro vai deixar de ser um objeto que você compra, vai ser uma coisa que você usa, né? E isso é muito claro. Então, assim, quem vai estar à frente do carro do futuro? Talvez o Google, mas não vai ser nenhuma dessas empresas. As indústrias de petróleo estão desesperadas, porque elas não sabem aonde se colocar, né? A única empresa de petróleo que ainda fala que é uma petroleira é a Petrobras, porque todos os outros estão de olho no hidrogênio, são empresas de energia. Diante disso, só um fechamento daquela trajetória catastrofista que eu venho fazendo, que eu sei que, inclusive, é muito desagradável, Mas é realista, pode ser desagradável, mas é realista. realista, né? Se a gente não resolver esse problema em 10 anos, assim, no horizonte de deixar encaminhada a questão até 2030, que não tem 10 anos até 2030, isso significa já reduzir 50% das emissões globais, a gente já vai estar, sabe, vamos dizer, meio frito. A outra metade da fritura já vai ser praticamente inevitável pela questão da trajetória, né? O que eu queria chamar a atenção é que muita gente se isenta, né? E o que me choca um pouco é que, às vezes, na área da saúde, o pensamento dominante é de que isso é um problema dos outros. Alguém na área de energia, alguém na área de transporte, por exemplo, o governo do estado de São Paulo aderiu ao Race to Zero, que é essa corrida para o zero, até assumiu o compromisso, reduzir a metade em 2030 e reduzir 100% em 2050. Não me pergunte como vai fazer, porque o estado de São Paulo só aumentou as emissões nos últimos 10 anos, sendo que o estado de São Paulo não tem sérios problemas porque não tem desmatamento. O problema do Brasil é desmatamento. Então, a pergunta é, o setor saúde vai saber fazer saúde de baixo carbono? O setor de educação, o setor de segurança pública, o setor de serviços, o setor de varejo, todos os setores importantes que a gente vive uma economia de serviços. 70% do PIB vem de serviços. Então, a gente vai saber fazer governo de baixo carbono, né? As soluções de energia, os cientistas até entregam, mas quem demanda? Quem pede? Quem vota? Que bancada que se mobiliza? Quando a gente resolveu investir no pré-sal, a bancada da saúde estava lá discutindo a tabela do SUS, a regulamentação do plano de saúde, não estava para discutir que 7 milhões de pessoas hoje morrem por ano no planeta por causa de poluição do ar, né? E a gente só está piorando. E a gente não vai ter energia. Como é que você faz assistência à saúde sem energia? Porque sem água não tem energia. Vai botar termoelétrica no país inteiro? Aí que a gente não sai do carbono. Por favor, Gonçalo, Não, dá uma luz. queria que o Gonçalo falasse, mas queria só fazer um comentário aqui. O Gonçalo pode até, acho que talvez, falar também sobre isso. Eu hoje peguei aqui um material que estava recente até, uma publicação aqui de julho, que diz o seguinte, Gonçalo, que o setor global de saúde ele é o quinto maior emissor de gases estufa do planeta. Então, Se ele fosse nosso um setor país, ele seria o saúde, quinto. ele é o quinto, né? Então, o nosso setor saúde, ele também colabora muito. Se por um lado ele acode lá as pessoas que são vítimas da poluição, enfim, de mudança climática, ele também é um grande emissor e um grande poluidor. Fico pensando, né, Vitor, a gente falava sobre, discutia aí nesse tempo todo que tivemos junto lá, como é que a gente ia fazer diminuir o impacto. Imagina com essa quantidade de material descartável que foi utilizado durante a pandemia, essas coisas todas jogadas no ambiente, né? Acho que o Gonçalo podia nos ajudar aí a falar um pouco sobre esse tema, Gonçalo. Bom, eu queria agradecer o convite da FEBH, agradecer a coordenação aí do Ademar, a presença do Vital, esse sonhador contínuo que a gente tem com essas questões do meio ambiente, que, como ele já disse, né, já sofreu bastante
como é que chama aquele negócio que a Bullying, gente faz? bullying, Bullying, muito bullying, bullying na vida, bullying. né? E ainda tem muito bullying para sofrer na vida. Bullying. Eu tenho feito o possível para ajudar o Vital, né? Mas eu nunca me pus na frente dessa luta, né? A questão do meio ambiente e da preservação da terra é extremamente complexa para conseguir ser entendida por um ser humano normal. Muitos poucos seres humanos poderão compreender o que está acontecendo e valorizar as alternativas de solução que nós temos. Eu acho que esse é o principal entrave que nós temos para dar um passo à frente na questão da preservação. Enquanto nós não entendermos, nós não faremos nada. Eu há algum tempo atrás, estive numa palestra em que o sujeito falava sobre o fim da escravidão. Nós levamos 10.000 anos, desde quando nós nos gregarizamos, para entender que não era normal ter ou ser escravo. Mas até 1888 era normal ter ou ser escravo. Essa questão é uma questão que me impactou muito, porque hoje essa discussão foi substituída pela questão da desigualdade. É normal ter essa brutal desigualdade que nós temos no nosso mundo, que faz com que pessoas morram de fome, que faz com que, por exemplo, no meio de uma pandemia destas, as categorias sociais as classes sociais mais desprovidas estão tendo uma mortalidade 3 vezes superior à das classes sociais mais desenvolvidas. Né? Quando a gente olha, por exemplo, a vacinação, quando terminamos de vacinar as pessoas com mais de 70 anos, vamos ver quem que a gente tinha vacinado. 82% das pessoas com mais de 70 anos eram brancas, 18% eram negras, num país cuja população é 56% negra. Como é que se explica uma coisa dessa? Qual é a agenda prioritária? A agenda ambiental ou a agenda da desigualdade humana? Eu acho que nenhuma das duas é prioritária. As duas têm que ser tocadas juntas. Como é que nós vamos entender essas duas agendas? E como é que nós vamos conseguir colocar investimentos em políticas públicas nesse caminho? Que a gente não sabe nem como é que faz. Né? Existem tecnologias que estão muito longe de serem dominadas. Há muito tempo que a gente fala, por exemplo, nessa questão do hidrogênio. Mas o hidrogênio está a décadas de distância de ser uma solução, na minha opinião. Nós não conseguimos, eu me lembro muito bem quando estava na direção do Sírio-Libanês, essa é uma coisa que volta e meia falava, sobre a questão dos aterros sanitários. O que a gente faz com o que a gente descarta? Bom, se a gente não consegue reciclar, isso vai parar no aterro sanitário. Qual é a consequência? Produção de metano. Não tem outra consequência. Vai haver decomposição e produção de metano. Quer dizer, quanto mais aterro sanitário usar, pior vai ser o futuro da humanidade. E aí eu fui discutir que a gente produzia no Sírio-Libanês 3 toneladas por dia de resíduos de alimentos. Essas 3 toneladas por dia iam para o aterro sanitário, diminuindo a vida, óbvio, do aterro sanitário.
Ou queimava ou ia para o aterro sanitário. Melhor ir para o aterro sanitário do que queimar. No entanto, tinha uma alternativa, que era transformar aquilo em compostagem, em adubo. 3 toneladas de alimentos transformado em compostagem, através de compostagem em adubo, davam origem à possibilidade de você ter uma agricultura orgânica. Só que era mais caro transformar em adubo do que mandar para o aterro sanitário. Por que será que era mais caro pôr no aterro sanitário, transformar em adubo, do que pôr no aterro sanitário? Porque tinham políticas públicas, e tem ainda políticas públicas equivocadas. Uma das formas através das quais você pode induzir ações políticas é através da forma de investir recursos. Se fosse mais barato compostar do que mandar para o aterro, eu não tenho dúvida do que a maioria dos hospitais fariam. Não tem muito jeito. A gente só faz as coisas certas se tiver recompensas ou sanções. E o que são recompensas e sanções? São políticas públicas. Neste momento, o nosso presidente resolveu não adotar horário de verão. Qual é a consequência de não adotar horário de verão? É ligar as térmicas. Mas isso pareceu uma brincadeira para ele e para uma parte da população brasileira. Qual é a consequência da forma como nós produzimos carne para nos alimentar? Que é criando gado de forma extensiva, soltando metano no centro-oeste, destruindo o cerrado, que é um dos nossos 6 biomas. Então, veja, se não houver uma política pública que compreenda isso e que tenha consequências para a sociedade brasileira, não vamos ter alternativa de saída. Os discursos que nós estamos fazendo a favor, por exemplo, da energia eólica, poderiam ser uma alternativa, mas não existe política pública, como já disse o Vital. Quer dizer, a aposta na energia eólica que foi feita foi uma decisão individual, uma decisão de vontade de alguns investidores, que tiveram sorte de dar certo, de encontrar com uma crise hídrica. Então, eu tenho muito receio do que a gente está construindo, ou melhor, destruindo na Terra nos próximos 10 anos. Eu estou absolutamente cético com a possibilidade de nós encontrarmos nos próximos 10 anos alternativas para a nossa Terra. Acho que todos têm que fazer isso, mas se todos não fizerem isso, alguns não farão. Então, nós, neste momento da pandemia, nós temos que repensar os nossos mecanismos multilaterais. Os mecanismos multilaterais estão estraçalhados, a começar da Organização Mundial da Saúde, que sai completamente desprestigiada dessa crise sanitária. E sai completamente desprestigiada porque a maioria dos governos, a começar do maior país, que é os Estados Unidos, desprezaram a OMS. A sensação que eu tenho é de estar visitando os 9 círculos do inferno junto com o poeta e falando, olha, em cada círculo desses vai ficar 1/9 da humanidade, porque eu não estou vendo alternativa para essa crise que nós estamos criando para nós mesmos. Temos feito alguns discursos bonitos, agora nasceu esse discurso do ESG, né? Environment, Sustainability e Governance. Mas é um discurso bonito, que não vai levar a lugar nenhum, na minha opinião. Como há pouco tempo atrás andamos também discutindo os 4 pilares, e a gente acreditava naquilo, e não foi para frente. Por que não vai para frente? Porque não existe um compromisso com criar políticas públicas voltadas para a preservação do meio ambiente. Então, ou a gente consegue explicar isso para a sociedade, ou não terá solução.
Existe, Gonçalo, uma relação direta entre as cidades, a poluição das cidades, a falta de esgoto, falta de saneamento, com a saúde das pessoas. E saúde das pessoas, as pessoas são muito preocupadas com isso. Se a gente colocar numa escala de preocupação, as pessoas são preocupadas com saúde, com trabalho, né, com um recurso para se sustentar. Tal. Por que não tem essa ligação? O que falta para conectar essa ideia nas pessoas de que você pode ser mais saudável se você tiver um comportamento mais saudável e menos destruidor de natureza ou consumir coisas mais saudáveis? Veja, Ademar, a questão da promoção da saúde, a promoção da saúde, como vocês intuitivamente sabem, é um pedaço do que a gente chama de medicina preventiva, né? Na prevenção primária, nós temos duas ações básicas, promoção e proteção da saúde. O que é a promoção da saúde? É tudo que eu, ao saber, tenho que fazer para promover, aumentar a minha saúde. Então, quando eu tenho uma alimentação adequada, quando eu não me estresso, quando eu tenho exercício físico, enfim, um monte de coisas que são a promoção da saúde. A promoção da saúde, ela virou um projeto há quantos anos? 10, 15 anos. Até 10, 15 anos atrás, nós morríamos principalmente, doenças infecto-contagiosas. Agora nós voltamos a morrer de doença infecto-contagiosa. Mas o fato é que nós ainda não aprendemos promoção da saúde. Todas essas questões ligadas ao meio ambiente, elas estão no campo de uma promoção ambiental. Se eu não consigo entender o que é alimentação saudável para a minha saúde, que alimentação saudável para a minha saúde pode não ser a alimentação saudável para o meio ambiente. Né? Porque se eu tenho que comer um bife, o bife está cheio de metano. O bife consumiu uma quantidade de água absurda para ser produzida. Mas é alimentação saudável. Então, eu acho que tem uma equação aí, que é uma equação extremamente complexa, que nós não entendemos. Esse dia eu estava assistindo uma discussão dessas de meio ambiente. E tinha uma piada lá na discussão sobre o meio ambiente. Era uma discussão de algum organismo desses multilaterais. Então, estava lá a Rússia, os Estados Unidos, meia dúzia de países lá discutindo a questão do aquecimento. Todo mundo falava, o russo não falava nada. Né? Aí, de repente, alguém fala, e você, o que você acha? Olha, eu moro num país muito frio. Ou seja, o aquecimento global para a Rússia é bom. Eles não têm mais onde plantar. Agora eles vão ter onde plantar, porque está derretendo o permafrost. Ah, mas o permafrost derretendo vai liberar um monte de metano. Pois é, mas eu vou conseguir plantar trigo lá, coisa que eu não consigo fazer hoje. E a Amazônia vai acabar e nós vamos perder o cerrado, e vamos perder onde nós plantamos a soja. Vai ser substituído pela terra que vai aparecer nos territórios gelados da Sibéria. Então, essas coisas todas não cabem na maioria das cabeças das pessoas. Nós temos uma explicação ruim para isso que nós estamos querendo comunicar. Infelizmente, nossas explicações são todas elas muito quixotescas. O Suplicy deixou de ser um quixote. Por quê? Porque finalmente a gente está entendendo que tem que distribuir renda. Finalmente a gente descobriu, no meio dessa puta crise que nós estamos vivendo, que o auxílio emergencial significa tirar dinheiro do total de impostos pagos e dar para os pobres. Que a tal do Bolsa Família era a única solução que a gente podia ter para melhorar a vida dos desiguais. Muito bom. E com o meio ambiente?
O Gonçalo? A única coisa que nós estamos fazendo com o meio ambiente é descobrir um jeito de ganhar mais dinheiro com saneamento básico. Quando você fala em tratamento de esgoto, as grandes empresas de construção da sua área babam. Mas elas não estão vendo lá na frente mais saúde, elas estão vendo um monte de obras onde elas vão ganhar dinheiro. Por isso que eu digo, esgoto não faz bem para a saúde, mas tratar esgoto parece que também não faz bem para a saúde, né? Água não tem jeito, água a gente tem que tratar, senão morre com coliforme. Mas o esgoto, não. Então, essa coisa é uma coisa... É tão dialético isso, que nós não conseguimos explicar. Ô Gonçalo, você conseguiu ser bem mais pessimista que eu, né? mais depressivo aí no sentido eu só do estou cenário. desvelando. Se a gente não desvelar, fica invisível. Exato. Né? Por que a desigualdade não é percebida? Porque ela é invisível. Tem que desvelar a desigualdade, tem que desvelar a destruição ambiental. Tem que pôr limites nas coisas, tem que descobrir caminhos para estabelecer condições mínimas, né? Enfim, limites mesmo. Algumas reflexões que me vieram à mente quando você falou, né, que em algum ponto da nossa história a escravidão se tornou algo que passou a causar estranheza, quando na verdade foi tão natural. Por mais a gente teve mais tempo de escravidão do que não sem escravidão na história da humanidade, muito mais. Depois a pobreza também começa a causar desconforto generalizado, porque se achava muito natural e a gente conviveu com mortalidades assim absurdas, né, na Somália, na Etiópia, outras. A gente ainda tem também as questões, por exemplo, as grandes guerras traumatizaram muito o mundo, mas as guerras étnicas, as guerras religiosas, as guerras civis, as revoluções mal resolvidas continuam matando absurdamente no mundo. Em que momento a gente consegue colocar freio nisso? Eu acho que a trajetória da humanidade é uma grande invenção, né? Nós inventamos todo dia o nosso próprio futuro, a nossa própria história, interpretamos o passado e projetamos o futuro. Talvez de uma maneira muito cínica, eu diria que as coisas se resolvem porque viram negócio, né? A escravidão ela acabou porque ela se tornou desinteressante para as grandes potências do mundo, que precisavam vender produto e gerar mercado. Então, a industrialização, a primeira leva da industrialização, da Revolução Industrial, que acabou com a escravidão. Sem dúvida. E a Guerra de Secessão nos Estados Unidos é o ícone máximo desse conflito. Outras questões mundiais aí foram resolvidas também um pouco nessa ordem, né? Combater a fome e tem uma perspectiva de gerar mercado. O cidadão que está abaixo da linha de miséria não consome. Eu lembro quando acabou a inflação no Brasil, com o plano brilhante lá do combate à inflação naquele momento, mas, na verdade, uma explicação possível foi que a economia global não tinha mais interesse que um país com o porte do Brasil tivesse uma hiperinflação, porque não permitia os negócios, era ruim para os negócios. Então, isso daí criou uma certa condição que deu sustentação. O que eu quero dizer é que talvez hoje, se você pegar o que está acontecendo na comunidade europeia, que de alguma maneira é um dos centros mais influentes de políticas no mundo, associado um pouco aos grandes interesses de países como a China, que já traduziram a crise climática em oportunidade de negócio. E a comunidade europeia é muito mais numa perspectiva de quem está muito bem, muito rico, muito bem instalado, que precisa enfrentar esse problema no sentido de manter as suas condições, né, a sua condição boa no momento. E os Estados Unidos seguindo nessa toada, felizmente agora com um governo que não é mais esquizofrênico,
pior seria ser sociopata, né? Então, o que está acontecendo? Medidas muito radicais. A Comunidade Europeia anunciou semana passada a proibição da fabricação de carro a combustão. Acabou, vai em 2035. É tempo até demais, mas que seja. Já tem data marcada. O que acontece quando um anúncio desse tipo é feito é que as fábricas vão vender carro a combustão para o Brasil e provavelmente antes de 2035, na competição de quem chega primeiro na oportunidade de mercado, elas já vão estar vendendo outra coisa, porque eles não querem esperar o dia, né? Eles vão querer conquistar esse consumidor adiantado. A mesma Comunidade Europeia anunciou, no finalzinho da semana passada, 2, 3 dias atrás, que vai impor taxas de carbono para as importações. Significa que o maior penalizado nisso vai ser o Brasil, porque a nossa pegada de carbono de uma série de commodities, e tudo que nos transforma em uma economia que ainda para mais ou menos em pé, nos grandes números, né? Porque nos números sociais a gente vai muito mal, né? Na economia social, mas nos grandes números a economia brasileira tem se sustentado com exportação de commodity. Você imagina quando esse produto for taxado para entrar no mercado europeu, se a China, isso abre um precedente para que qualquer outro país faça o mesmo sem ter que responder por barreiras alfandegárias de caráter de competição. E associa isso a um cenário de crise hídrica que não veio assim como um fato inédito, a maior seca dos últimos 99 anos. O que está acontecendo no Brasil, infelizmente, é o que esse desagradável termo novo normal traz para a nossa realidade. A gente não vai mais ter chuva, porque a gente desmatou a Amazônia e todo o nosso parque industrial, 70% da energia do Brasil é produzida aqui no Sudeste, por conta dos rios aéreos, né, que são o fenômeno que alimenta essas bacias que geram a energia. Itaipu já não gera 100% da sua capacidade há mais de 10 anos, e não vai mais gerar no futuro. Então, assim, o que você tem de real, de efetivo na mão de uma usina que poderia gerar 100, hoje com muita sorte, 60. Nesse cenário, a falta de água também vai afetar a agricultura, que é o nosso principal produto de exportação. O minério já mostrou seus efeitos poluentes, então também assim, a gente ainda pega alguma carona na recuperação econômica mundial, mas também, de novo, uma monocultura do setor mineral. Então, é uma questão de dependência de commodities muito limitada. A gente tem uma oportunidade enorme de desenvolver agricultura, mineração, siderurgia, que seja, mas principalmente outros muitos setores que não tem nada a ver com essa dependência de recurso natural intensiva que a nossa economia acabou se firmando. A gente tem, como você disse, sair do negócio de empreiteiro. A gente não precisa de rede de esgoto em regiões que têm baixíssima densidade. A gente precisa de soluções individualizadas de esgoto nessas regiões. Mas a gente não vai nem para um lado nem para o outro. A gente precisa de soluções para resíduos, como agora estão surgindo aos montes no Brasil, grandes pacotes para a construção de usinas de incineração. Tudo que a Europa está descartando está vindo para o Brasil. E é negócio de empreiteiro, porque eles precisam juntar 50 cidades para pôr para funcionar um incinerador que vai desalojar centenas, talvez milhares de catadores, todo um potencial de serviço e de ação microadministrada por um mega empreendimento caríssimo que ninguém tem dinheiro para bancar. Então, a solução tem que ser construída com criatividade, com participação social, escutar muito, com bons políticos para tomarem as decisões corretas. Nessa perspectiva, existe uma oportunidade imensa para o Brasil. O russo lá... precisa ser político público. O russo lá pode estar muito feliz, porque não é porque eles vão plantar na Sibéria. Sabe por que ele está feliz?
Agora ele tira o gás e o petróleo da Sibéria e consegue navegar por cima da Europa para chegar no Atlântico Norte. Essa é uma passagem que ela ficava aberta 15 dias por ano, alguns anos. E tinha aqui na frente um navio quebra-gelo para os petroleiros russos poderem atravessar pelo norte. Agora essa passagem está ficando aberta 3 meses por ano. E a perspectiva é que ela passe a ficar aberta permanentemente, tanto que os russos estão trabalhando para isso, para abastecer o mercado europeu. Quer dizer, se o mercado europeu disser não, eu não vou comprar gás russo, petróleo russo barato só porque está explorando, eu não quero mais ir, alguém tem que fazer alguma coisa. Porque o cara não vai plantar nada, o cara vai morrer de fome. A crise climática, ela não compensa oportunidade com a desgraça do outro, ela destrói muito, viu? O cenário é bem mais dramático do que esse de vou plantar na Sibéria. Eu vou fazer aqui, a gente falou bastante aqui nessa nossa conversa sobre essas questões mais gerais, mais planetárias, né? Enfim, aí o público aqui, a gente está se dirigindo, né? Os administradores hospitalares, gestores de hospital, então tem uma máxima, eu acho que a gente precisa deixar uma mensagem, talvez, para eles. Você, Vital, que tem esse projeto contínuo, eu mesmo participei, tive o prazer de participar, você me convidou, os projetos dos hospitais saudáveis, e o Gonçalo, que participa intensamente dessa questão da saúde pública e já também trabalhou como CEO lá do Sírio-Libanês e no Hospital das Clínicas. Pegar uma frase que eu lembro que os ecologistas gostam muito, que é pensar globalmente e agir localmente, né? Qual seria a mensagem que a gente podia deixar aqui nessa nossa conversa para quem está lá no local, quem está ali na unidade, quem está pensando ali o seu hospital, para contribuir de alguma forma para minimizar essas questões de impacto ambiental que, enfim, vem ocorrendo aí? Acho que a gente precisa deixar uma mensagem nesse sentido, pensar o que um cara pode fazer lá no hospital dele, no edifício, ali onde ele está fazendo a gestão, que ele possa minimizar esse impacto. Eu acho que tem um conjunto de coisas e o projeto Hospitais Saudáveis tem uma agenda. Essa agenda é uma agenda que deve ser recuperada, né? Então tem ações muito interessantes. Então, no que diz respeito a reduzir a sua dependência de descartáveis, melhorar seu suprimento através de fornecedores que tenham políticas voltadas para a sustentabilidade do meio ambiente. Eu acho que, por mais que pareçam distantes, você, por exemplo, comprar seus materiais de fornecedores que tenham políticas de conservação do meio ambiente, que não usem material reciclável para produzir o que estão produzindo, que tenham políticas antirracistas, por exemplo. Eu acho que o racismo faz parte desse conjunto de coisas. O Brasil tem um racismo estrutural pesado, além da questão da desigualdade, né? O racismo sofre diretamente essa questão da desigualdade. A reutilização de água, a utilização mais inteligente da energia elétrica, enfim, tem uma agenda que nós temos condição de desenvolver nas nossas instituições. Uma parte dessas agendas, elas ainda estão dependentes de políticas públicas, que é aquela história da sanção ou do prêmio, né? Quer dizer, teria que ter uma política pública que dissesse: se você gastar de forma mais inteligente o que você tem a fazer, você tem algum tipo de bônus. Ou se você gastar de forma mais burra, você vai ser punido, vai ter uma sanção. Eu não vejo saídas sem políticas que tragam prêmios e sanções. Então, temos que ter política pública. Agora, enquanto não tem política pública,
Eu acho que cada um de nós tem que se assenhorar dessa agenda e tentar criar um espaço em que essa agenda gere resultados. É possível. Eu, no caso lá que eu mencionava da compostagem, apesar de ser mais caro, eu tomei a decisão de fazer a compostagem. Por quê? Porque eu achei que aquilo era a coisa certa a ser feita e o custo não era assim, o que eu teria que pagar mais para compostar em vez de mandar para o aterro, não era tão importante. Foi uma decisão pessoal da instituição, né? Foi uma decisão da instituição, foi uma decisão assim, isolada. Eu acho que o respeito ao meio ambiente e a condição melhor de conservação do meio ambiente não vai vir através desse tipo de ações. Ou seja, ou a gente consegue fazer uma onda suficientemente grande e forte, ou não vai acontecer. Lógico que, se no meio do caminho tiver um pouco de caridade, vai fazer bem, mas a caridade não constrói direitos. É só bom. Bom, salva quem acredita no céu, vai para o céu, essa coisa toda, mas não é por aí. Então, o que nós temos que conseguir é, em 2022, ter uma agenda para discutir com o candidato a presidente o que é meio ambiente, quais são as consequências do meio ambiente para a saúde pública, como é que a gente evita a próxima crise sanitária, e a crise sanitária, a gente já tem consciência muito boa hoje, de que ela é fruto da destruição do meio ambiente. É a pressão ecológica que fez surgir esse vírus, que buscou um novo hábitat. Então, se a gente não tomar cuidado, a gente pode ser um campeão de criação de vírus que estão buscando um novo hábitat aqui na Amazônia Legal. Então, acho que criar essa consciência é fundamental, Ademar. Que bom. E, Vital, eu acho que essa questão lá dos hospitais saudáveis, né, que acho que você tem trabalhado com um grupo bastante grande, tive o prazer também de participar, ver lá a quantidade de técnicos e atores da área da saúde que participam desses eventos dos hospitais saudáveis. Acho que você podia também, acho que deixar aí alguma mensagem para quem trabalha diretamente com os hospitais, né? Obrigado pela deixa, Ademar. Eu convido todo mundo a conhecer o projeto Hospitais Saudáveis. Esse trabalho vem sendo feito desde 2008. Nós tivemos muito apoio do Gonçalo, lá no Sírio-Libanês, realizamos nossos eventos lá várias vezes. O evento cresceu ao ponto de não caber no auditório do Sírio-Libanês, o que foi uma alegria, uma tristeza de deixar o Sírio, né? E uma alegria pela trajetória. Hoje a gente está trabalhando muito mais no virtual, os grandes eventos estão aí virtuais, enfim. Do trabalho do Projeto Hospitais Saudáveis em Clima, começou em 2012, com o lançamento da Rede Global Hospitais Verdes Saudáveis, com parceiros aí ao redor do mundo, né, através do Saúde Sem Dano, né, o Healthcare.harm. A gente tem feito um trabalho muito forte em América Latina, no mundo inteiro também, essa rede. Eu vou rapidamente aqui citar um pouco do que a gente tem feito e convidar todo mundo a conhecer mais, né? Então, o trabalho de clima, o desafio de clima, que é um programa completo pelo qual as instituições de saúde calculam suas emissões, reportam as suas ações de redução de emissões. A gente trabalha muito com o conceito de resiliência, né, que é tornar a instituição de saúde mais adaptada a essas novas realidades, menos dependente de água, menos dependente de energia, gerar menos resíduo. Então, o trabalho de clima que deslanchou em 2014, hoje está referência mundial, é um trabalho que é feito globalmente, mas o Brasil é referência. A gente, cada ano, tem 5, 6 instituições brasileiras recebendo prêmios internacionais por causa desse trabalho, e possibilitou, né, que as instituições de saúde, inclusive pequenas, algumas são santas casas do interior, coisas mais locais,
A gente também tem tido uma receptividade, um interesse muito grande de governos, né, que estão aderindo agora um trabalho que a gente vinha fazendo. Então, a Secretaria da Saúde da Bahia já participa, a Secretaria da Saúde de São Paulo participa há muito tempo, mas agora participa formalmente, alguns governos municipais também, e isso está contribuindo para essa construção. Recentemente, a gente lançou, primeiro, o relatório, né, de pegada da saúde, que é esse que você citou, quando disse que se o setor saúde global fosse um país, seria o 5º maior emissor de gases de efeito estufa do mundo. Esse relatório teve um impacto muito grande, teve apoio da Organização Mundial da Saúde, teve repercussão em diversos governos, e na sequência a gente lançou o roteiro para descarbonização do setor saúde, que é um trabalho também em muita profundidade, desenvolvido aí com cientistas, pesquisadores do mundo inteiro, que traça, né, uma série de cenários e uma série de intervenções em 7 grandes áreas para que o setor de saúde e cada unidade de saúde possa fazer a sua descarbonização. O Projeto Hospitais Saudáveis representa no Brasil a campanha do painel de clima das Nações Unidas, que se chama Race to Zero, que é Corrida para o Zero. A gente está vendo um monte de instituições brasileiras e pelo mundo inteiro aderindo a essa campanha, com esse compromisso de reduzir a metade suas emissões. Por isso que, às vezes, pode parecer que eu chego assim, muito embalado, falando de descarbonização, de reduzir a zero, mas essa é, de fato, uma proposta a nível mundial. Então, assim, está dado. Se a gente não conseguir fazer isso, o nosso destino vai ser bastante dramático. E o setor saúde está respondendo a esse chamado. Então, as organizações de saúde vêm aderindo ao Race to Zero. No Brasil, a gente já lançou com 6 parceiros, né, inclusive o Sírio-Libanês, o Albert Einstein, 2 grandes redes, que é a SPDM, que é muito especializada em hospitais públicos, e a Rede DOR, né, que é uma das maiores gestoras de hospitais privados do Brasil, e 2 Santas Casas, é muito interessante, Santa Casa de Belo Horizonte e Santa Casa da Bahia, que são ícones, né, de uma gestão ambiental aí, num ambiente de SUS, 100% SUS, não necessariamente 100%, né, essas Santas Casas também trabalham um pouco no setor privado. Enfim, a gente está com respostas ali muito afiadas para esse desafio da descarbonização do setor saúde. Vale a pena conhecer. Você acaba ali sendo incorporado em uma série de instrumentos para a implementação dessas políticas, né? E eu queria citar também que, na estratégia do Projeto Hospitais Saudáveis, a gente tem o desafio de resíduos, que também já é bastante tradicional, veio um pouco depois do de clima e já está aí com quase 150 instituições participando. Lançamos recentemente o desafio de energia, que é para uma gestão muito direcionada para a energia, e é incrível, né, a quantidade de oportunidades nessa área de energia. A gente tem questões aí acontecendo o tempo todo, por exemplo, a implementação de um tratado internacional que se chama Emenda de Kigali para climatização. Climatização corresponde a quase metade do consumo de energia nos hospitais. No entanto, a gente utiliza equipamentos incrivelmente ineficientes. Você conversa com um engenheiro de manutenção, engenheiro de instalações, especializado na área de saúde, e ele sequer conhece as tecnologias que estão sendo empregadas hoje na Europa, né? O que é novidade aqui já é coisa velha lá fora, e a indústria nacional está defasada. Então, assim, a proposta da emenda de Kigali é atualizar o produto que é oferecido hoje no Brasil para que você tenha uma eficiência energética maior, que é essencial para a gente obter essas metas aí de redução de climatização. Mas é economia de dinheiro também. Então, assim, tem muita coisa junto aí. E agora nós estamos com o projeto mais ambicioso, talvez, em paralelo aí com o de clima, complementarmente, que é o de compras sustentáveis. Então, esse processo está sendo lançado agora. Na verdade, é uma campanha mundial também do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. O Brasil é um dos 5 países
que está sendo incorporado nesse programa. A gente vem desenvolvendo isso há 3 anos, e o desafio de compras sustentáveis, ele dá conta de uma questão que é muito séria, porque o setor saúde ele impacta o meio ambiente pelo seu consumo, né? 70% da nossa pegada de carbono no setor saúde vem do consumo, não acontece dentro do hospital, acontece porque tudo que a gente consome foi fabricado, e quando foi fabricado emitiu carbono, foi transportado, enfim, e o resíduo, por outro lado, também, né? Então, o poder de compra do setor saúde, seja inclusive até dentro das instituições públicas, enquanto decisões de governo, né? Se o setor saúde tem um poder de compra que é impressionante, porque é 9% do PIB na área da saúde, então metade disso é compra, né? O resto é folha de pagamento. A gente compra produto, compra tecnologia, compra instalações, compra estruturas, infraestrutura, a gente consome insumos, água, energia. Então, esse projeto de compras é muito promissor, e se você olhar em perspectiva, você vê que tem um projeto de clima, que é uma espécie de eixo, né? Um guarda-chuva, e o projeto de resíduos, de compra e de energia praticamente fecha um cerco. Então, o Gonçalo estava falando de recuperar a agenda de 10 temas, né? Tem temas, por exemplo, substâncias químicas, que é uma questão importantíssima, tem o tema da água, mas, na verdade, esses temas estão agregados, estão se encontrando, em grande medida, aí também pelo projeto de compras que veio dando um grande fecho. Eu acho que a gente só tem talvez que aprimorar um pouco nossos projetos em relação à questão de água. Mas a matriz hoje dos desafios do projeto das Pés Saudáveis, com muita felicidade de ter tido apoio, né, de ter tido apoio de gente como o Gonçalo, como o Ademar e tantos outros, apoio da Federação de Administradores Hospitalares, que sempre nos deu espaço, pessoal do controle de infecção, enfim, a Associação Brasileira de Arquitetura Hospitalar, lá dos nossos amigos lá, e turma da saúde ocupacional, enfim, os ambientalistas. Hoje o Hospitais Saudáveis está inserido dentro de uma grande rede, né, que não é só mais aquela rede das instituições que lidam com a saúde e meio ambiente, tem também a rede das instituições, das organizações não governamentais, das instituições de pesquisa que lidam com questões ambientais em geral. A gente tem para cada... Outra coisa que me deixa muito contente é saber que a gente conseguiu um sonho, não é, Gonçalo? A gente conversava lá atrás sobre como estruturar o projeto Hospitais Saudáveis de maneira que ele pudesse dar conta de todo esse trabalho. A gente está com uma equipe que envolve aí 7, 8 pessoas, né? Técnicos que dão apoio muito qualificados, dando apoio a cada assunto. Então, essa equipe, e lembrando, né, que todas as atividades do projeto Hospitais Saudáveis, absolutamente tudo que a gente oferece é 100% gratuito para as instituições de saúde. Então, a instituição de saúde não tem essa questão de dizer, será que eu posso pagar? Será que eu consigo viabilizar esse pagamento, né? E convencer? Na verdade, a gente tem tido um processo de engajamento que é muito importante, um engajamento que claro, que as questões, as organizações de saúde, a pergunta que sempre ficou no ar era por que um hospital vai se preocupar com o meio ambiente, né? O hospital é uma máquina complexa, eu vou colocar mais problema aqui para eu ter que me preocupar. E a gente percebeu que sim, ele se preocupa, obviamente, por causa da imagem, ele não quer estar do lado sujo da história, não quer correr risco institucional, risco de reputação, de aparecer mal. Mas também muita coisa mudou. Além dos hospitais, como no tempo do Gonçalo e até hoje, Sírio e outras que são referências, que têm vocação, né? Que têm uma convicção social e ambiental, a gente tem muitas instituições chegando na questão, por exemplo, a financiarização da saúde acabou trazendo aí uma questão de atender a compliance e a metas, né, ambientais, por conta de conselhos, de fundos de investimento e conselhos de acionista e de gestão, que ampliaram bastante também a demanda por ações ambientais. Então, para o nosso público gestor de saúde, se a pergunta é
A frase clássica que eu sempre escuto dos gestores, das lideranças, dos administradores é: afinal de contas, por que eu preciso me envolver com isso? É tudo muito bacana, eu sou a favor, eles batem palma, mas eles ficam sempre refletindo, pensando assim, mas por que eu vou arranjar mais sarna para me coçar? E a verdade é que isso faz sentido economicamente, você gasta aqui, economiza ali, você constrói reputação, você constrói resiliência, o que é muito importante hoje na área da saúde. Você reduz sua dependência de recursos, sua dependência e toda a proposta do projeto Hospitais Saudáveis é fundada nos próprios mecanismos da boa gestão. Então, a gente trabalha com a captação de informação, a formação de indicadores, né? a capacidade de responder para a sociedade e de inserir isso junto com, por exemplo, no desafio de energia, a resposta dos engenheiros, quando observavam aquilo, falavam: o que eu vejo aqui é uma boa gestão de infraestrutura, uma boa gestão de energia, porque eu estou fazendo sustentabilidade, mas, na verdade, eu estou respondendo às demandas da área de energia, da área de engenharia hospitalar. Na área de compras, a resposta está sendo mais ou menos a mesma. Então, acho que é por aí que vai, viu, Ademar? Que bom. Então, bacana. Acho que essa fala última aí, e vou pedir também que o Gonçalo faça uma complementação, e a gente vai finalizar, porque a gente está com o tempo, foi ótimo, né? A gente começou... esse tema não se esgota, esse tema a gente vai ficar aqui a noite toda e sempre vai ter assunto para se tratar sobre essa questão de sustentabilidade, carbono zero. Mas a gente tem que ter um tempo limitado aqui, né? Eu vou pedir que o Gonçalo brevemente, acho que faça aí também uma mensagem para terminar a nossa conversa, o Vital também, e aí a gente encerra aqui, tá bom? Eu queria dizer que toda a discussão que a gente fizer sobre esse conjunto de ideias extremamente complexas é pouco. Se nós não conseguirmos levar uma nova compreensão da complexidade desses temas, de forma que as pessoas consigam entender do que nós estamos falando, nós não vamos encontrar solução. Então, o que eu enxergo no futuro é a possibilidade de, entendo políticas públicas que compreendam este tipo de desafios, que nós, administradores hospitalares, nós que trabalhamos no setor de saúde, consigamos fazer a nossa parte, orientado por uma política pública. Acho que esse é o caminho. Obrigado, Gonçalo. Vital, você quer complementar alguma questão aí para a gente poder fazer o encerramento nosso? Não, eu apoio totalmente aí a fala do Gonçalo. Eu acho que as políticas públicas são fundamentais. Eu peço que todos deem atenção, né, particularmente assim, a essa temática. A gente precisa sair um pouco daquele círculo vicioso da política nacional, dos temas recorrentes e começar a olhar horizontes, né? Nós temos que ter uma ambição de país, uma ambição de futuro que não fique preso a pequenas questões. Então, torço para que o setor saúde seja, em alguma medida, aí, exemplo para a sociedade, que esse é o nosso tema, no Hospitais Saudáveis, né? O setor de saúde tem que ser exemplo e tomar posição nas questões ambientais. Se isso for possível, acho que a gente terá obtido aí um avanço enorme, porque muitas instituições, sistema financeiro, sistema de comércio, varejo e etc., hoje já percebem que é preciso pensar o seu papel na sociedade. Essa questão da responsabilidade social ambiental corporativa, que hoje está com a sigla de ESG, e cada período tem aí o seu modismo, mas que, de fato, alguma coisa tem que acontecer, porque a gente não vai sobreviver como país num ambiente que vai hostilizar o Brasil por ser um país antiambiental.
A gente está pondo a perder toda a simpatia que a gente construiu por toda uma história, todo o nosso soft power, como eles dizem, né? O Brasil é o país simpático ao mundo. A gente está perdendo isso, está perdendo a Amazônia, está perdendo o nosso patrimônio e está destruindo todo o sentido de solidariedade, de humanidade que existe aí na nossa cultura, na nossa sociedade. Então, é uma oportunidade. O tema da vez é reconstrução saudável. A tragédia que se abateu aí da Covid, ela nos coloca diante disso, né? De que a gente chegou assim muito perto de ver um desses filmes de catástrofe acontecendo no noticiário da televisão, né? Milhares de pessoas morrendo por dia. Então, se isso não nos sensibilizar, eu não sei o que vai sensibilizar, mas o fato é que é preciso, e mais do que nunca urgente, a urgência climática ela é fato, e se a população, os gestores, os dirigentes da saúde não incorporarem isso nas suas práticas, vai ser tudo muito difícil. Bom, obrigado, Vital, pela presença aqui na nossa conversa. Acho que foi bastante construtiva, parece um pouco, como disse o Gonçalo, depressiva, mas não é, muito realista, né? Uma questão realista. Obrigado, Gonçalo, também pela sua participação, e agradecendo aqui à Federação Brasileira de Administradores Hospitalares, a FBH, que uma das missões da FBH é realmente promover aí debates, né, no sentido de melhoria do sistema, né, de saúde, ligada aí aos gestores, aos administradores hospitalares. Acho que esse debate aqui, pelo menos, se não tem com algumas questões concretas, leva a uma reflexão mais ampla aí do que o setor saúde impacta nas questões ambientais e o que a gente pode fazer para talvez mitigar, trabalhar localmente. Muito obrigado a todos, então, hein? Tchau. Obrigado, boa noite. Tchau, tchau.